Bom dia, turma. Espero que com vocês estejam tudo bem, tudo muito bem. Assim como também espero revê-los em breve, tá? Bom, turma, nós estudamos nos capítulos anteriores as paisagens naturais, inclusive 1 e 2, né? Que vão desde as formações florestais até as áreas polares, desérticas e assim por diante. Hoje nós vamos estudar, né, paisagens naturais brasileiras, especificamente brasileiras, tá? Professor, esse assunto já é muito batido, esse assunto ele é muito fácil. Na realidade é mesmo, turma. É um assunto que a gente já viu diversas vezes, tá? Ao longo da nossa trajetória escolar. Porém, né, ele é muito cheio de detalhes. E esses pequenos detalhes, uma hora pode fazer diferença nas provas do Enem, nas provas dos vestibulares que vocês farão certamente, tá? Então, nós vamos falar das paisagens naturais brasileiras, lembrando que o país é extenso, né? Que o país é gigantesco, é um país continental, né, turma? Portanto, nós vamos ter o quê? Uma diversidade de paisagens, tá? Claro, nós temos uma diversidade de climas. Nós já vimos isso, né, turma? Portanto, nós vamos ter também uma diversidade de paisagens, tá? E nós vamos estudar esses biomas. Aliás, o que é um bioma, pessoal? É um conjunto de ecossistemas que apresentam certo nível de homogeneidade. Então, diversos ecossistemas que apresentam esse certo nível de homogeneidade formam um bioma, ou seja, é um espaço geográfico, né? É uma área biológica que é determinado pelo microclima, tá? Pelo solo, pelas características vegetais, pela localização geográfica, entre outras, né? Portanto, nós vamos estudar esses biomas separadamente, cada um com suas minuciosidades, com as suas particularidades. Por isso, nós vamos prestar bastante atenção, tá bom, pessoal? Vamos aqui, então, portanto, ao nosso slide, tá? Ótimo. Então, vamos aqui. Turma, olha só, os biomas que nós temos aqui, tá? Tá muito tranquilo, esse mapa mostra muito bem, nós temos aqui um número de 6 biomas, né? Nós temos aqui a parte verde mais ao norte, né, que é a Amazônia, nós temos a parte verde um pouco mais escura aqui na costa brasileira, no litoral, que é a Mata Atlântica, só que eu quero lembrar o seguinte, esse mapa era a vegetação original, tá, turma? Não se encontra mais dessa forma. Aliás, os nossos biomas, eles têm como principal característica, principal não diria principal, como uma das características principais, né, a devastação acelerada em todos esses biomas, infelizmente, tá bom, turminha? Portanto, vamos lá, tá? Nós vamos estudar cada um desses biomas, nós vamos estudar também outras formações que não estão aqui, tá legal? Vamos para frente, portanto. Olha aqui, pessoal, no slide aqui não mostra muita coisa, que seria para a gente completar, tá? Então, façam esse exercício em casa, completem, né, da forma que está aqui. Na Amazônia, qual é o clima, turma? Estamos falando aqui do bioma amazônico, ou da floresta amazônica. Qual é o clima, galera? Clima equatorial. Lembram? Qual é a grande característica do clima equatorial? É ser quente e úmido. Muito quente, úmido. Pouca amplitude térmica. Pequena amplitude térmica. Ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura, ela é bem pouquinha, tá? Porque é todo o tempo quente e todo o tempo chove bastante, tá? Quais são as características? Lembrando que o bioma amazônico também é chamado de Ileia brasileira, tá, turma? Tá? Não esqueçam disso, não. Ileia. Clima equatorial, já falei, tá?
É a maior formação, aqui é uma das características, tá, turma? Uma das maiores formações florestais. A maior, não é uma das maiores, a maior formação florestal do mundo. Do mundo. E não está somente no norte do Brasil. Ela se encontra também no centro-oeste, né, no Mato Grosso, e também no Nordeste. Meu Deus, o professor agora enlouqueceu, dizendo que tem floresta amazônica no Nordeste. Olha, para ser mais exato, no Maranhão, na parte oeste do Maranhão, nós vamos encontrar aí a vegetação típica da Amazônia. Tá bom, turma? Não se esqueçam disso, não. Ela é densa, ela é fechada, tá? Fechada porque tem muitas espécies próximas uma da outra. Ela é heterogênea, já está dizendo, tem diversas espécies, não só animais, como nós estamos estudando o bioma, não só vegetais, como animais também, tá bom? Perenes, significa dizer que elas estão sempre verdes, latifoliadas. Professor, que nome? Latifoliadas, sim. A floresta amazônica, suas árvores, tá? Ela tem folhas largas. Para quê? Para captar a luz do sol, né? Quanto maior a superfície, mais luz ela vai, mais radiação ela vai captar. Além disso, para a evapotranspiração. Quanto maior a folha, maior é a evapotranspiração. Tudo tem uma pequena explicação, tá, turminha? Tá? Estão latifoliadas e essas podem chegar aí a 80 metros de altura, tá? Portanto, a maior formação vegetal do Brasil, a altura pode chegar a 80 metros, tranquilamente, tá bom? Bom, mas nós temos aqui uma divisão, né? Mata de Igapó, ela é uma mata que fica permanentemente alagada, certo? Geralmente ela fica ao longo dos rios, tá? É uma vegetação de pequeno porte e higrófila, né? Se ela está alagada, ela é higrófila ou hidrófila, tá, pessoal? Portanto, ela se adapta a ambiente úmido, com muita água, né? Várzea, olha só, Igapó, permanentemente alagada. Várzea, periodicamente alagada ou inundada, isso? Tem árvore de médio porte, que chega aí até 20 metros de altura, como a seringueira, né? Ou mais de 20 metros de altura a seringueira chega, né? Muito mais até. A terra firme, que não inunda, né? Árvores de grande porte, como eu disse, chega aí até 80 metros de altura. E o bioma amazônico, 75, cerca de 75% se encontra aí, portanto, em terra firme. Castanheira é um grande exemplo, tá bom? Outra coisa interessante para falar do bioma amazônico, os solos são arenosos, né? Portanto, pessoal, esses solos, eles são frágeis, eles dependem basicamente da floresta, uma coisa se completa, tá? Eles dependem, o solo depende da floresta, a floresta depende do solo. Por quê? Porque o solo, ele é arenoso, mas tem muita matéria orgânica proveniente da floresta, de folhas, de galhos, de troncos, que se incorpora rapidamente ao solo, formando aí o humus, a matéria orgânica que sustenta, que dá sustentação a essa grande floresta, tá? É claro que quando se tira a cobertura vegetal, nós vamos ter solos frágeis, solos pobres. E essa floresta, ela está sendo muito devastada, tá? Sendo muito explorada pelas madeireiras, principalmente as irregulares, as ilegais, né? Também está sendo muito desmatada para a área de pastagem. A mineração também, principalmente aí a garimpagem, né? Faz com que o nosso bioma amazônico seja bastante devastado, desgastado, tá bom? Pois bem, além da Amazônia, nós temos o que nós chamamos, né, em termos de proteção legal, de Amazônia legal, que vai não só da mata amazônica, da floresta amazônica, mas a Amazônia legal, ela engloba, ela inclui também Cerrado e Mata dos Cocais, né? Essa Mata dos Cocais é justamente aqui no Maranhão, tá bom? Turma, legal, tá? Então, nós temos aí uma floresta latifoliada equatorial. Turma, olha só,
nós temos animais de pequeno porte, nós temos de médio porte. Mas imagine vocês aqui uma girafa, né? Um camelo, digamos, um elefante, se deslocar numa selva dessa. Impossível, eles não sobreviveriam, eles não se adaptariam, tá? Porque é muito densa, ela é muito fechada, né? Então, os animais que aqui vivem são de pequeno, de médio porte. Nós temos alguns felinos até um pouco maiores, mas em geral de médio porte. Ok, turminha? Muito bem, então está aqui o esquema, né? Igapó constantemente alagada, mata de várzea, mata de Igapó todo o tempo alagada, mata de várzea periodicamente alagada e terra firme nunca alagada, né? Que é a grande parte. E a floresta semiúmida é uma parte que já fica lá em Roraima, né? Que a gente já pode até chamar ali de uma pouco menos densa que essa floresta naquela região. Mata Atlântica, gente, importantíssimo, tá, pessoal? A Mata Atlântica, como eu mostrei lá no primeiro mapa, ela se estendia. Opa, muito bem, professor. Se estendia por quê? Porque ela se encontra deteriorada, devastada, quase que totalmente aniquilada, né, galera? Então, ela se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, tá? Chegando ali em Minas Gerais e São Paulo, ela saía um pouco mais do litoral, se adentrava, se alargava mais para o interior do Brasil, tá bom? Clima litorâneo úmido. Essa mata ela é chamada também, né, a Mata Atlântica, de floresta tropical pluvial, né, pela imensa quantidade de chuvas, tá, turma? Tá? Ela tem a maior biodiversidade do mundo. Opa, professor, não é a Amazônia? Não é a Amazônia. A Mata Atlântica, e eu vou já dizer os motivos, ela tem mais espécies de animais e de vegetais em 1 hectare quadrado do que qualquer outra floresta do mundo. Tá bom, turma? Guardem isso, tá? Pode ser que alguém coloque aí numa questãozinha da prova para te pegar, mas você está atento a tudo, certamente, tá? Muito bem. Perene, as mesmas características praticamente da floresta amazônica, tá? Perene, ela é latifoliada, ela é higrófila, ou seja, se adapta a ambientes com muita água, né? Densa, muito fechada, né? Também, em sua grande extensão, ela está em terra firme, tá? Só que ela atinge um porte, né? As suas árvores, uma floração arbórea, as suas árvores atingem uma altura um pouco menor do que a Amazônia. Lá na Amazônia nós atingimos aí até 80 metros, ou um pouco mais do que isso, e aqui na Mata Atlântica nós temos aí cerca de 60 metros de altura. Tá? E essa biodiversidade, por que ela é maior do que na Amazônia? Ela se deve a 3 fatores. A altimetria do relevo. Tá? Enquanto a Amazônia é quase toda aí plana, tá? Nós temos aqui, né, uma variação de altitude que vai do nível do mar até alturas aí em torno de 1.000 ou até mesmo mais de 1.000 metros. Além disso, turma, nós temos também a latitude, tá? A latitude, ou seja, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, ela atravessa vários climas. Portanto, ela favorece aí a aparição de mais espécies, ou de diversas espécies. Além disso, também, ela tem uma amplitude térmica maior do que na Amazônia. Enquanto lá na Amazônia é todo o tempo quente, aqui nós vamos ter em alguns trechos da Mata Atlântica, tá? Da Mata Atlântica, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, portanto, amplitude térmica um pouco maior. A diferença entre a maior e a menor temperatura tende a ser maior aqui. Portanto, isso explica, talvez, né? Talvez não, certamente, a maior biodiversidade da Mata Atlântica. Clima tropical, né? Chuvoso, clima tropical pluvial, característica eu já falei, diferença de relevo e latitude, isso talvez explique a biodiversidade, bem como, né, a maior amplitude térmica. Turma, façam esse exercício.
né? Façam assim, Mata Atlântica, o clima, característico, tá? Faça isso em casa para que você o acompanhe pelo livro, tá bom? Olha aqui, turminha. Isso aqui mostra no século XVI, né? No século XVI ela se estendia realmente, esse verde mais claro aqui, dessa faixa litorânea, tá? Poxa, ela vinha do Rio Grande do Norte a Rio Grande do Sul. Lembrando que ela se alargava bem mais aqui na parte onde eu estou mostrando com o mouse, São Paulo, Minas Gerais. No século XXI, turma, olha só o que é que nós temos. Pequenas manchas, pequenas amostras dessa mata. Portanto, a Mata Atlântica é o bioma mais devastado. Estou falando de grandes florestas, né? Mais devastado do mundo. Hoje nós temos apenas pessoal, 7%. 7% da mata original, certo? Da floresta original. Claro, isso devido que à ocupação histórica, o homem europeu chegou aí, né, no litoral, né, pelo Oceano Atlântico, a exploração econômica, né, do pau-brasil. Lembrem-se que o pau-brasil foi retirado aí quase, faz uma estimativa, né, de 70 milhões de árvores. Portanto, devastou bastante, né? A cana-de-açúcar também foi desmatada várias e vários quilômetros quadrados de Mata Atlântica para que se pudesse plantar cana. Portanto, gente, realmente é um bioma muito devastado. Mas ainda assim, nós guardamos espécies importantes, como o cedro, o ipê amarelo, o pau-brasil, orquídeas. Tudo isso nós encontramos, portanto, na Mata Atlântica. Certo? Vamos falar um pouco da caatinga, né, galera? Muito bem. A caatinga é uma vegetação de clima tropical árido. Gente, eu quero voltar aqui à classificação rapidinho da classificação tradicional do clima brasileiro. Equatorial, certo? Tropical. O tropical ele se divide em tropical típico, tropical de altitude, tropical semiárido e o tropical pluvial, né? Esse que acabamos de falar agora há pouco aí na Mata Atlântica. Aqui na Caatinga é o clima tropical semiárido. Qual é a grande característica, gente? Né? Quente e seco. Chove pouco, quando chove ainda é mal distribuído durante o ano. Portanto, a Caatinga, né, tem uma vegetação arbustiva, né? No sertão, onde é que se encontra? No sertão nordestino. Essas são as características. Xerófila. Professor, que nome? Xerófila. Sim, plantas que se adaptam a ambiente seco. Tá bom? Ou seja, tem um extrato, as características, outras características. Extrato arbustivo caducifoliado. Caducifoliado significa dizer que as folhas caem, certo? Passa um certo tempo, caducam e caem. Também, né, substitui muitas das plantas, substituem folhas por espinhos, né? As cactáceas. As raízes são profundas, a casca é grossa, quando nós temos aí, né, arbustos, tá? Os solos são rasos e pedregosos. Por quê? Porque onde chove pouco, predomina o intemperismo físico. Professor, o que é o intemperismo físico? Altas temperaturas durante o dia, temperaturas baixas durante a noite, isso durante milhares e milhares de anos, vão fragmentando as rochas. Portanto, é mais difícil se formar solo nessas condições. Portanto, os solos são rasos, né? E também são pedregosos, porque o intemperismo não consegue dissolver todas essas rochas, tá bom? O mandacaru, o xique-xique, o juazeiro são bem típicos da Caatinga, tá bom? E essa área, pessoal, devido à irrigação, à criação de gado, à formação de pastagem, ou seja, ao mau uso, nós temos, portanto, uma formação que nós chamamos, ou seja, uma perda de fertilidade do solo, que nós chamamos de desertificação. Professor, desertificação, sim, gravem. Desertificação porque é em um clima árido ou semiárido, no caso aqui. Tá legal? Desertificação.
Em resumo, é a perda de fertilidade do solo. Tá legal, turma? Muito bem. Então, esse é o bioma da caatinga. Nós já falamos aí da irrigação, da criação de gado, que é a expansão da agropecuária, né? Da pastagem. Muito bem. Olha só aqui a caatinga. Caatinga, pessoal, que literalmente os indígenas diziam mata branca, tá? Mata branca. Não tem nada a ver com caatinga, de odor, tá? Por favor. Por favor. Então, nós temos aqui caatinga, tá? E chegamos aqui ao cerrado, tá? Qual é o clima, turma? Balsas, tá? Vou falar logo aqui. Balsas está numa região de cerrado, oeste da Bahia, o sul do Maranhão, o sul do Piauí, parte do Tocantins, Goiás, Brasília, tá? É a parte central do Brasil, tá? Predomina aí o cerrado. Qual é o clima? Clima tropical típico. Professor, você já falou de tanto clima tropical? Sim, falei. Do pluvial, né? Litorâneo. Falamos do semiárido, tropical semiárido, e agora do tropical típico. Qual é a grande característica? Pessoal, duas estações bem definidas. Chuvas no verão e seca no inverno. Pronto. Tá? Quais são as características do cerrado? É a segunda maior em extensão. É a segunda maior em extensão. Tá? É uma formação do tipo savana. Tá legal? Mas aqui recebe o nome de cerrado. E talvez nós não chamamos de savana pela acidez do solo, que se diferencia das outras, das savanas de outra parte do mundo. Tá bom? Clima tropical típico, eu já falei, com duas estações caducifólias, arbustivos, ou seja, tem árvores, mas geralmente são arbustos, tá bom? Com cerca de 10 metros. E entre esses arbustos, entre essas árvores, nós temos o quê? As gramíneas, tá? Os solos são arenosos, são profundos e são ácidos, tá, turma? São ácidos. Os galhos são retorcidos, a casca é grossa, as raízes são profundas, as raízes profundas para buscar água, né, turma? Os galhos retorcidos e a casca grossa, tá? A folha em forma de lixa, bem grossa também, é para reter umidade, para não perder umidade, principalmente em uma das estações secas. Tá bom? Pois bem, turma, nós vamos ter no Cerrado também, acompanhando aí os rios, os cursos dos rios, nós vamos ter mata ciliar, né? Nós vamos ter mata de galeria, onde as árvores crescem um pouco mais, tá legal? Pois bem, na década de 70 houve uma nova, essa região foi considerada uma nova fronteira agrícola, e vieram muitas pessoas, né, para a expansão da agropecuária, e essa expansão da agropecuária, juntamente com o garimpo, com a urbanização, né, só para você ter uma ideia, né, da urbanização, Brasília foi fundada no Cerrado, né, e também as outras cidades se expandindo bastante, né, do Mato Grosso, do Goiás, né, do Nordeste, Tocantins, tudo isso fez com que o Cerrado também seja hoje um dos biomas mais deteriorados, mais explorados. Portanto, gente, é preocupante a situação dos nossos biomas, tá bom, galera? Falamos, portanto, da Amazônia, da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga do Cerrado, né? E agora nós vamos falar, né? Olha aqui o Cerrado, tá, pessoal? Uma vegetação mais baixa, com gramíneas entre esses arbustos e até mesmo entre algumas árvores, tá bom? E nós vamos falar, portanto, dos pampas ou dos campos. É isso? Tá, pessoal? Vamos falar, portanto, aqui dos campos, que nós chamamos também de pampas, que fica no extremo sul do Brasil. Para falar a verdade, no sul do Rio Grande do Sul. Qual é o clima, turma? Clima subtropical, né? Subtropical. Qual é a característica do clima subtropical? Chove bastante o ano inteiro,
mas vai ter um período que é muito frio, tá? Muito frio. As temperaturas podem chegar ali a próxima a zero. Esse é o clima subtropical, tá bom? Outra coisa interessante, como eu disse que tem uma época do ano que é muito frio, nós vamos ter uma amplitude térmica muito grande, a maior entre os climas brasileiros. Pronto, já disse tudo. No extremo sul, né, na campanha gaúcha, formações rasteiras, né, outra característica, formação rasteiras ou herbáceas, é isso? Ou herbáceas, né, pode atingir aí 60 centímetros aproximadamente. Os solos são rasos, geralmente formados aí numa base areníticas, né? Ou seja, arenosos, não é isso? Baixas temperaturas durante um período do ano, tá? Pouca diversidade de flora e fauna, né? Muito diferente da Amazônia, muito diferente da Mata Atlântica e até do Cerrado e da própria Caatinga, bem menos biodiversidade. A criação de gado, né, que aliás é a base da economia dessa região aí do sul do Rio Grande do Sul. O pisoteio do gado, né, pessoal? Cada vez mais gado em menos hectare, o que vai acontecer? Gera erosão, né? Essa erosão provoca aí aparecimento de ravinas, que são sulcos profundos, e quando essas ravinas chegam no lençol freático nós chamamos de vossorocas, alguém chama de bossorocas, tá? E isso tudo faz com que os pampas, né, os campos percam fertilidade, num processo que nós chamamos de arenização. Lembra que eu falei lá na caatinga de desertificação? Aqui é arenização. Professor, o efeito é o mesmo, a consequência é o mesmo, ou seja, perda de fertilidade dos solos. Porém, nós fazemos essa diferenciação, turminha. Como? Desertificação em clima seco. Arenização, aqui, podem, tá, pessoal? Olha só, podem tirar esse nome aqui e colocar arenização no slide, tá? Estou fazendo aqui essa orientação. Tira esse nome de desertificação e coloque a arenização. Por que nós não podemos falar em desertificação lá nos campos? Eu acabei de dizer clima semiúmido ou subtropical, perdão. Clima subtropical. Chove bastante. Como é que eu posso falar em deserto em área que chove muito? O deserto é justamente escassez de água, tá? Portanto, esse processo tem a mesma consequência da desertificação, mas nós chamamos de arenização. Ok, galera? Façam, portanto, a correção aqui no slide, tá bom? Turma, vamos continuar. Vamos continuar. E olha aqui, os campos. Turma, sabe o que vocês estão vendo aqui? Né? Quase que uma pastagem natural. Né? Aqui nós temos uma parte em árvores, que nós chamamos também de capões, tá? Assim como, olha, vocês podem observar bem que nós temos, bem que onde o mouse está passando, araucárias, né? Araucárias que nós vamos já falar. Tá bom, turma? Ótimo! Tá? Então, aqui nos campos, nos pampas, que alguém chama também de cochilas, tá, pessoal? E o Pantanal? Opa! O Pantanal, pessoal, não é um bioma específico. O Pantanal, ele é uma área de transição. Uma hora ele se encontra alagado, outra hora se encontra seco, hora alagado, hora seco. O clima é tropical típico. Período chuvoso, um período seco. Tá? Uma planície, né? Terras mais baixas, tá? Drenada pelo rio Paraguai. Quando o rio Paraguai enche, ele inunda, alaga, né? Uma grande quantidade de área, uma grande quantidade de terras. E é comum você mesmo ver aí, né? Em alguns documentários, os fazendeiros tirando o gado da área que está se alagando para a área, né, mais seca, mais alta, tá bom? Para que não venha sofrer aí grandes prejuízos, tá, pessoal? É uma mata de transição, portanto, não é um bioma específico, ele é uma mata de transição, que ele tem características do cerrado, tá? Lá nós encontramos também da Amazônia, ou do bioma amazônico, e também da Mata Atlântica, tá bom? Essas são as características. Campos inundáveis, né? Tem grande biodiversidade,
galera? Biodiversidade, principalmente de aves. Aves, tá? Como eu disse, é uma área de transição. O garimpo, a pecuária, né, a monocultura, até mesmo o turismo desordenado está causando muitos danos ao Pantanal. Tá legal, turma? Né? Olha aí o Pantanal, né? Você vê áreas secas, áreas inundadas, tá, pessoal? Durante o período chuvoso, essas áreas aí ficam em grande parte inundadas, tá bom? Turma, bacana, né? Show de bola. Agora, além desses biomas principais, nós temos também outros, né? Outras formações. Mas antes de falarmos em outras formações, eu quero mostrar para vocês aqui, que eu não posso deixar de falar, dos domínios morfoclimáticos, tá, turma? Aziz Absaber, um geógrafo brasileiro que faleceu em 2011, ele fez essa classificação aqui, né? Falando, levando em consideração os grandes domínios morfoclimáticos e fitogeográficos, né? Portanto, ele faz uma classificação que também é muito explorada nos concursos, nos Enems, nos vestibulares, né? E olha só que o mapa, tá, pessoal? Olha só o mapa que ele faz. O domínio amazônico, né? O domínio das araucárias, o domínio da caatinga, certo? O domínio dos cerrados, eu estou mostrando aqui a caatinga, né? Aqui o cerrado, né? Mares de morro, que não vimos nos biomas essa classificação. Portanto, eu peço que vocês deem uma lida nessa tabelinha aqui, na classificação dos domínios morfoclimáticos de Aziz Absaber. Tá bom, turma? Eu quero aqui, por exemplo, falar dos mares de morros, né? Áreas mamelonares, né? O relevo em forma de melão. É típico da onde? Do Atlântico Leste, lá, né? Clima tropical de altitude, né? Também clima litorâneo úmido, né? A Mata Atlântica. Caatinga, nós já falamos. Araucária, nós vamos falar. E as pradarias, né? Que nós chamamos também de cochilas subtropicais. Nós falamos aqui, né, agora há pouco. Portanto, dê uma olhada nessa parte aí da classificação em domínios morfoclimáticos de Aziz Absaber. Ok, galera? Portanto, vamos ver agora e continuar aí as outras formações, além daqueles biomas que nós estudamos. Quais foram, professor? O bioma amazônico, bioma da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga, dos Pampas, do Pantanal. Vimos, portanto, aí, de forma bem rápida, os domínios morfoclimáticos de Aziz Absaber e as outras formações costeiras, né? Pessoal, os ambientes costeiros já está dizendo, né? O que é que nós temos? Solos arenosos, próximo ali ao litoral, né? E uma grande salinidade. Dentre os ambientes costeiros, nós temos os mangues, que são áreas de estuários, né, pessoal? Ou seja, nas marés cheias, o oceano invade ali o estuário, é isso? Né? Formado por arbustos, as plantas são halófilas, ou seja, se adaptam a ambientes salinos, né? São pneumatófilas, significa dizer o quê? Quando a maré baixa, esses mangues ficam com as raízes expostas, né? Expostas fora, por isso que chamamos de pneumatófilas, tá certo? E são berços da vida, tá, galera? Reprodução de peixes, de moluscos, de cretáceos, muita gente aí que vive próximo dessas áreas de manguezais vive, inclusive, da extração aí, né? Do caranguejo, tá bom? Muitas famílias têm o seu sustento nessa atividade. Nós temos também o marisma. Lá no Cabo de Santa Marta, em Santa Catarina, tá, pessoal? Nós não temos mangues, nós temos uma vegetaçãozinha, né? Halófila é uma gramínea, tá? Uma gramínea que nós chamamos de marisma. E nós temos a vegetação de dunas, tá, turma? A vegetação de dunas, são gramíneas, né? Que tem como principal função reter, né, a movimentação, fixar a movimentação das dunas. Muitas das vezes, né, galera, não consegue, né, turma? Porque a força da erosão eólica é muito maior do que essa força de retenção ali
dessas gramíneas, né, que tentam fixar as dunas. E nós temos ainda a vegetação de restinga. Pessoal, eu estou falando apenas do ambiente costeiro. Eu falei dos mangues, do marisma, da vegetação de dunas e agora da vegetação de restinga. Tá? É uma formação vegetal. As restingas, na realidade, pessoal, é formado pela erosão marinha, deposição de areia, tá? Formando aí as restingas. Solos arenosos, claro, arbustos e árvores, né? Nós temos, na sua grande maioria, os arbustos, mas nós temos árvores, como as figueiras, nós temos até mesmo os coqueiros, goiabeiras e assim por diante, tá bom? Muito bem, a mata das araucárias, né? Nós já falamos que também fica em clima subtropical em sua grande parte, tá, galera? Mas também fica em outros estados, até mesmo Mato Grosso, São Paulo. Nós vamos ter aí a mata das araucárias, conhecida também como pinheiro do Paraná, tá? Clima subtropical em sua grande parte, tropical de altitude também, tá, galera? Tropical de altitude, aqueles que mudam a altitude, né, para uma parte mais alta do Brasil. Crescem e ocupam a parte mais elevada em busca do sol. No clima subtropical, pessoal, o sol não é tão radiante quanto aqui nos trópicos, né? Portanto, parte do Brasil nós temos menor iluminação. E aí o que é que vai acontecer? Elas crescem bastante para ir buscar o quê? A luz, a radiação solar. Tá legal? Ela é espaçada, tá, pessoal? Ela não é fechada, ela é aberta, ela tem pouca biodiversidade, tá? Dessas matas de araucária aí, nós destacamos aí dessas espécies a erva mate, o ipê, a canela, o cedro, tá? Pessoal, também é um ambiente muito, muito devastado. Hoje estima-se que se tem apenas 5% dessa formação das araucárias, tá? Né? Que além da madeira, né? Ou seja, as indústrias de movelaria, né? Também retiram madeira, mas além disso, a resina que é encontrada aí nas araucárias, né? Serve para a fabricação do breu. Né? O breu é tipo uma cola, tá? Do alcatrão, né? Lenha. Além disso, ela também fornece o pinhão, né, pessoal? O pinhão que é alimento. E, por fim, a mata dos cocais, tá? Que é uma faixa de transição. Transição entre quem, pessoal? O Cerrado, a Amazônia, né? E também a Caatinga, certo? Onde é que nós vamos encontrar, pessoal? Na bacia do meio norte, Piauí, Maranhão e até um pouquinho do Ceará, né? Porque Ceará, bacia do meio norte, bacia do Rio Parnaíba, Ceará, sim, tem rios do Ceará que desaguam no Rio Parnaíba, tá, galera? Tá? O Rio Poti, por exemplo, né? Rio Poti, por exemplo. Muito bem, galerinha, o que é que acontece? Eu disse que a Mata dos Cocais é uma faixa de transição, né? Fica nessa região aqui do meio norte, especialmente, tá? Tem diversas palmeiras, como babaçu, carnaúba, oiticico, buriti, tá? O babaçu, né? Serve para diversas coisas. A carnaúba também, dela tudo se aproveita, tá, galera? Tudo. Um Bolt, um geógrafo alemão que visitou aqui a América, ele dizia que a carnaúba é a árvore da vida, né? Lá no final do século XIX, ele dizia que a carnaúba era a árvore da vida. Nós conhecemos também a carnaúba como árvore da providência. Que maravilha, né, pessoal? Então, o babaçu, a carnaúba, como representante aí da Mata dos Cocais, principal representante, de quase tudo é aproveitável. As palhas para cobrir casa, madeira, né? A amêndoa para azeite, tudo, absolutamente tudo. Tá, turma? Então, eu espero que vocês tenham aprendido, tá? Eu espero que vocês vejam a aula, revejam, né? Voltem, onde vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa estarei à disposição, tá? E também dizer que eu espero revê-los do fundo do coração, tá, gente? Revê-los mesmo em breve. Não sabia que vocês faziam tanta falta, né, galera? Um abraço a todos, fiquem com Deus.